policiada tem que ir pra cima, senão os bandidos tomam conta como já tomaram. Gente, esse país é uma piada pronta, as coisas que eles aprontam uma atrás da outra. Eu comentei com vocês, ontem recebi um WhatsApp aqui, ô Juju. Ô Luiz, tudo bem? Salva esse meu número aqui agora que eu vou usar não sei o que, Lima. Manda, vou conversar com o deputado federal Léo Mota, que é do PSL, que é da base do governo, e saber dele isso, porque a gente ouve tanta denúncia, né? Tanta gente falando. Eu tava dizendo aqui, viu, deputado? Primeiro, boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui novamente no Alerta Super. Boa tarde, prazer é todo meu, sabia? Ô Léo, me diga uma coisa, a gente fica vendo gente puxando um lado, gente puxando do outro. Eu até comentei aqui, morreu aquele humorista, o Paulo Gustavo, um baita de um ator, legal, beleza, mas não venha com conversa fiada não, porque um pouco antes dele pegar o Covid, ele aglomerou e foi lá tirou foto, fez selfie lá com uma turma lá numa cachoeira, aí pegou, aí depois vem dizer que a culpa é do Bolsonaro, porque ele morreu. Quer dizer, é muito mimimi. Aí o prefeito fica sem dinheiro, fala que a culpa é do governo federal. O governo federal vem cumprindo com aquilo que ele tem que cumprir na área de saúde, o senhor que está lá para fiscalizar isso tudo? Sabia, eu quero agradecer a rica oportunidade de estar na audiência da Rádio Super, agradecer a todos que nos ouvem. Eu quero te responder em duas frentes. Paulo Gustavo deixa um legado profissional. Claro. As questões teológicas eu não adentro, mas a única coisa que eu ressalto é que este mal atinge o rico, o pobre e todas as classes. E o que a gente tem que deixar claro, e aí eu quero ressaltar de forma muito contundente a sua pergunta. O Calil, hoje, cheio de mimimi e blá, 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 e eu fiz uma live e falei com o Calil que é para ele calar a boca. 822.233.747,86 foi o aporte extra da União do fator gerador Covid para amenizar a vida do cidadão belo-horizontino, e não foi o que ele fez. Fechou tudo, quebrou o comércio, ditador. E não concordo com a entrevista do Calil, ele vem falando um monte de bobagem reiteradas, tentando atribuir responsabilidade ao governo federal, que ele seja homem para assumir as responsabilidades como ditador em Belo Horizonte das atitudes equivocadas que ele tomou com a caneta que o Supremo Tribunal Federal lhe conferiu. E o que vocês, como deputado, eu sei que sozinho o senhor não pode fazer nada, mas lógico, a bancada mineira pode fazer, e eu não digo só da bancada mineira, eu digo de todos os deputados, para reverter isso e mostrar à população realmente o que está acontecendo de verdade. Porque esses números que o senhor falou aí, eu confesso ao senhor que eu não sabia que era esse número tão grande. Isso precisa ser divulgado, o povo precisa saber, entendeu? Aonde que a gente chega nesses valores para saber, olha, o município de Contagem recebeu tanto, o de Betim recebeu tanto, o de Nova Lima recebeu tanto, o de Ibirité recebeu tanto, Belo Horizonte, eles gastaram tanto com isso, ou eles pegaram dinheiro para pagar a folha, porque o governo de Minas eu sei que pegou, veio dinheiro do Covid e usou para outras coisas. Olha só, Sabia, é pertinente pelo momento que o meu mandato e a minha assessoria atravessa. Nós estamos formalizando os 853 municípios, e é tão interessante quando revela-se uma monta de quase R$1 bilhão para Belo Horizonte. Sim. E proporcionalmente os municípios receberam muito, mas muito. E aí há uma omissão premeditada, que são várias fontes de recursos. Nós temos o FNS, que é o FAF Covid, que é o direto. Belo Horizonte, por exemplo, recebeu quase R$500 milhões só do fundo a fundo para Covid, sabendo e deixando claro para os ouvintes que o fato gerador para estes recursos extras foi a pandemia. Os municípios continuaram recebendo o que já era de praxe, e receberam a mais. E aí o que eles fizeram? Lacraram a cidade, expôs o povo em casa. E aí, voltando só para contextualizar, o Calil vinha com essa conversa fiada de que entregou mais de 3 milhões de cestas básicas,
sendo que ele recebeu quase R$1 bilhão, ele não fez mais do que a obrigação. Aí você vê, a MP 953, que eu votei, foram 27.150.000 e pedrada para Belo Horizonte. O PEFEC, que é da Lei Complementar 173, que eu votei também, 276 milhões, quase 300 milhões. Aí você vê o apoio do FM, da Lei 14.041 de 2020, mais 38 milhões e pedrada, a soma dá quase R$1 bilhão. Aí eles chamam uma entrevista oportunista para falar que a culpa é do governo federal, que é do Bolsonaro, que o Calil e todos os prefeitos assumam as suas responsabilidades e prestem contas, porque eu vou, de A a Z, anunciar a todos os municípios os valores que cada município recebeu. Se aplicou bem, ok. Se não aplicou, nós vamos para cima usar os instrumentos constitucionais e as ferramentas dos órgãos de fiscalização para responsabilizar todos eles. É isso que eu gostaria. O senhor disse que sua assessoria está trabalhando em cima disso. Assim que o senhor tivesse levantamento, se pudesse passar para nós aqui, para a gente poder expor isso no portal Tempo, no jornal Tempo, até nos auxiliar nisso aqui para poder cobrar desses prefeitos. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você falar que pegou dinheiro do Covid, o prefeito que falar que pegou dinheiro do Covid para dar cesta básica, aí me ajuda, porque vocês deputados autorizaram os prefeitos a pegarem o dinheiro da merenda, que era exclusivo para merenda, como não tinha escola, e transformar em auxílio merenda ou em cesta básica, o que fosse, não é isso? Sim. Não foi feito dessa forma? Para a criançada não ficar sem comida. Dessa forma, eu inclusive tive uma reunião no FNDE, isso foi referendado pelos secretários, ok, não estava havendo aula, os recursos que eram utilizados para as merendas escolares, por que não repassar? Isso é um planejamento que precisa ser feito. Agora, a mal aplicação desses recursos, que é uma monta gigantesca, o país ficou mais endividado para dar esse suporte aos prefeitos. E muitos deles não reconhecem o esforço do governo federal e querem atribuir ao presidente Bolsonaro esta responsabilidade. E não vão. Aqui em Minas Gerais, eu vou descarar um por um e vou para cima de todos eles comprovar esses números que são absurdos. Eles omitem os números reais e tentam atribuir responsabilidade ao governo federal, que fez a sua parte com excelência de enviar recursos com abundância aos municípios para fazerem de acordo com o que o Supremo Tribunal Federal deu a eles essas atribuições, embora até usurpando o poder da União, eles se sentiram deuses só para fechar as cidades, decretar lockdown, quebrar o comércio, quebrar os restaurantes, abalar a economia, e na hora do ônibus eles querem atribuir ao presidente Bolsonaro, mas não vai mesmo, porque o povo está bem informado. O dia 1º de maio mostrou o quanto o povo está conectado, ouvindo a Rádio Super, lendo os jornais, ouvindo aqueles que de forma clara, transparente, imparcial, trazem os números e trazem a realidade dos bastidores da política, dos bastidores, né, da administração pública. E eu trago esses números com dados oficiais, como em todos os municípios que eu fiz, o mesmo que fiz hoje com Belo Horizonte, todos ficam atônitos, porque geralmente os prefeitos omitem esses dados, esses números. Até porque nós temos que levantar como é que fala assim? Levantar uma orelha, né? Para ficar de olho, porque é o seguinte, o ano passado foi um ano eleitoral e muitos prefeitos tentaram a reeleição, muitos apoiaram o candidato e podem ter usado esse dinheiro a mais para fazer campanha política, porque não tinha fiscalização, vamos dizer assim, né? O dinheiro vinha e você podia gastar da forma que você achasse melhor. Então isso tudo tem que ser visto e tem que ser cobrado. Um outro detalhe, deputado, que eu preciso falar com o senhor: o presidente tem a prerrogativa de decidir que esse tipo de fechamento seja proibido em todo o país. Ele chegou a falar isso ontem em uma entrevista. Foi uma entrevista dura, uma entrevista firme, que ele poderia abaixar esse decreto, né? Tá na Constituição, ele tem o poder de fazer isso. A minha pergunta é o seguinte: o senhor que tá sempre com ele, por que ele não fez isso antes? Olha só, Sapia, eu sou um defensor da Constituição
e ressaltado aí por você o artigo 5º, em que não precisaria nem o presidente da República assinar um decreto, bastaria o Supremo Tribunal respeitar as instituições, respeitar o equilíbrio, respeitar, né, os poderes da República, que não precisaríamos estar falando aqui sobre um decreto do presidente da República. E confesso que eu sou entusiasta para que ele assine esse decreto, porque foi usurpado esse poder, esta função, esta atribuição. O STF deu esse poder extremo aos governadores e prefeitos, e muitos não utilizaram a melhor maneira, né, essa atribuição, embora equivocada na minha visão. Muitos não souberam utilizar e imprimiram, foi uma ditadura sobre o povo, sobre o comércio, sobre a economia. Eu sou entusiasta e estou torcendo sim para o presidente da República assinar, para que, a começar de Belo Horizonte, os prefeitos entendam que existe o vírus, mas existem pessoas que estão sendo cerceadas do seu direito de ir e vir, estão estuprando a Constituição Federal e o artigo 5º desta magna Constituição. Então, sou entusiasta e torço que o presidente assine sim, para que possamos, de uma vez por todas, começar a voltar à harmonia entre os poderes, respeitando, inclusive, as atribuições do presidente da República. O Brasil ontem alcançou um número de mais de 50 milhões de pessoas vacinadas, de doses aplicadas, né? Vamos deixar bem claro, são doses aplicadas, passando o Reino Unido. Reino Unido, que é o dono, vamos dizer assim, de 2 vacinas, né? Entre elas a da Pfizer, que está chegando no Brasil agora. E o Brasil conseguiu fazer isso em 107 dias. O Reino Unido chegou a essa marca com 148 dias. Com muito mais dias o Reino Unido. Isso prova que o Brasil está conseguindo vacinar a sua população e tem um esquema de SUS violento que nenhum lugar do mundo tem para fazer esse tipo de vacinação. E falta vacina hoje no mundo todo. Na Índia está faltando vacina, onde é o local onde cada 5 vacinas do mundo, independente de ser de Covid ou não, uma é feita na Índia hoje, independente de ser de Covid ou não. E lá está faltando vacina. Na Europa toda está faltando vacina. Quer dizer, não é culpa do Brasil, tá faltando vacina no Brasil, tá faltando o IFA, tá faltando, porque o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro tuitou contra a China, porque não sei o quê. E ainda assim nós já somos 4 colocados em vacinação, dando atrasado e tudo. Então eu não coloco isso também no colo do Bolsonaro, não, porque todo mundo quer colocar no colo dele. Vamos pôr na culpa. A César o que é de César. Tem coisa que ele fala, você pode não concordar, mas daí você passar a agredir, atacar, é aquele negócio. Eu posso ter a minha opinião, eu posso falar o que eu quiser, mas se o senhor falar alguma coisa daí, o senhor tá errado. Não, democracia, todo mundo tem o direito de falar o que acha que deve falar. Agora, a verdade tem que ser dita. Eu digo isso aqui sempre pros meus repórteres. Nós somos, se não, dos maiores meios de comunicação dos países, dos grandes meios de comunicação, e o grupo Sempre Editora tá nisso. Nós somos o 4º maior site em número de visitas, o jornal Super, o jornal mais vendido do Brasil. A Rádio Super, que é a nossa filhinha agora, já é a 7ª rádio em jornalismo do Brasil, em número de pessoas que nos ouvem. Além disso, temos o jornal Tempo, que é uma referência no Brasil todo, e eu peço a eles todo dia, me dá os números do Covid. Os números do Covid aqui no programa que eu apresento aparece número de pessoas recuperadas, o que ninguém dá. E é um número muito grande de pessoas que foram recuperadas. Então, essa inverdade é que nos deixa, às vezes, cansado, sabe? Às vezes cansa, mas a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, aí que eles vão montar em cima e sapatear na nossa cara, e a gente não pode deixar. Então eu pergunto pro senhor, até o nosso papo tá meio já chegando no final, esse trabalho que o senhor me trouxe hoje, esses números que o senhor me trouxe hoje em relação a Belo Horizonte, o senhor vai trazer para todo o estado, inclusive para Contagem, onde o senhor é o deputado majoritário de Contagem, né? Eu sou o deputado majoritário da cidade, sim, sabia? Pois sim.
Sim, esses números o senhor vai trazer também de Contagem, de Betim, de todos, pra gente poder conversar aqui também. O número de Contagem, Sapia, eu vou te passar agora. Sim. Deixando claro que, da mesma forma que eu não concordo com Belo Horizonte, da ditadura que foi imposta em Belo Horizonte, a Marília Campos, por uma questão ideológica, e a gente sabe bem disso, implementou essa ditadura copiando Belo Horizonte. E diga-se de passagem, Sapia, Contagem não tem que ser rabiola de Belo Horizonte, não. Contagem tem personalidade. A rádio está no nosso município, é um orgulho, é uma potência. E ver um jornalismo sério, imparcialidade, como você tem conduzido aí o seu programa e conduzido o jornalismo aí na rádio, mas em Contagem foi implementada essa ditadura na sombra de Belo Horizonte e a insatisfação é a mesma. Uma prefeita que foi eleita com 1/3 dos votos, rejeitada pela cidade, implementar também ditadura, fechar o comércio e copiar Belo Horizonte. São protótipos de ditadores e cópias autênticas desses mini ditadores, e Contagem estabeleceu também esta ditadura copiando Belo Horizonte. Enfim, Contagem, Sapia, recebeu R$139.769.122,54, que eu já formalizei também, se não chegou, está chegando, para que o município dê as devidas satisfações também ao povo, que não sabem dessa monta, R$140 milhões aproximadamente, de recursos extras para uma cidade. Se somar Belo Horizonte e Contagem, é absurdo, é quase R$1 bilhão. E a gente sabe que Contagem e Belo Horizonte se confundem no trânsito, mas não podem se confundir na administração, na gestão. A gente tem que separar o município e precisa revelar esses números à população. Eu estou fiscalizando tudo, de A a Z, os 853 municípios, e tenha certeza que nós vamos trazer a lume todas as informações e indagações que muitos cidadãos não perceberam na ponta a aplicação desses recursos, não perceberam os resultados efetivos, né, desses recursos enviados pelo governo federal. Deputado federal Léo Mota, do PSL das nossas Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho aí no Congresso, a gente acompanha, tá sempre vendo tudo que o senhor vem fazendo, combatendo as ilegalidades, e essa bandeira que o senhor levantou, e eu tenho certeza que a população já estão aqui no WhatsApp falando aqui, até que enfim chegou alguém para falar a verdade, estão dizendo aqui, não é parente do senhor não, viu? É ouvinte da rádio aqui mesmo, dizendo realmente o que tem que ser dito e mostrando a verdade, que o senhor não tá levantando falso testemunho contra ninguém, está trazendo informações reais que estão abertas para a população. Dados oficiais, exatamente. Muito obrigado, viu, deputado? Tenha um bom restinho de semana aí, um bom início de final de semana. Tapia, muito obrigado, eu agradeço a todos os ouvintes, a participação, a deferência de quem nos ouve, deixando claro que vamos trabalhar muito e sempre com a verdade, indo para cima daqueles que usaram de forma mal intencionada esses recursos, de forma desonesta esses recursos. Pior do que o Covid é aqueles que fazem mau uso desse dinheiro e apropriam indevidamente desses recursos. Tem que sair preso, caçados e presos. E o que depender de mim, eu vou para cima deles com toda a força da voz do povo que está embargada com tanta injustiça no nosso país. Vamos para cima deles. Muito Só para deixar aqui, o ouvinte é o Rodrigo do Olaria, do bairro Olaria de Belo Horizonte, e diz: boa tarde, Sapissando, até que enfim alguém veio ao programa para falar a verdade sobre esse prefeito que vocês da Super tanto amam. Vocês, vírgula, ô Jacaré, eu amo meus filhos e minha mãe, não vem com essa conversa não, aqui a gente mostra a verdade. Um abraço pro senhor, deputado, tchau, tchau. Ô Sandra. Um abraço. O Marcelo Queiroga. Ainda está falando. Na hora que o Paulo puder, ele traz pra gente as imagens. No nosso portal tá passando, né?